tudo bem? Olá! Mais uma aula com a Pro Maria e Anderson. E qual será a aula de hoje? Aula de número o quê? 27. Sextou! Sextou! Mas amanhã é dia letivo? Não, porque amanhã é feriado, gente. Então é sextou, uhul, de verdade hoje. Bom, aula de ciências humanas. E qual será o nosso assunto de hoje? Deixa eu dar aquela velha pescadinha aqui. Mentira, hoje não vai dar pescadinha, não. Deixa eu abrir o slide aqui para vocês, né? Para a gente ver, né? Nossa aula 27, dia 30 do mês 4. Amanhã temos um feriado aí, você sabe? Feriado do que será amanhã? 1º de maio. O que será comemorado no dia 1º de maio? Quem sabe? Escreve aqui embaixo pra gente, que a gente tá curioso. Tá curioso, Anderson? Pro Maria tá curiosa. Então vamos lá. Bom, área de conhecimento, a Pro já falou com vocês que será o quê? Ciências humanas, né? A aula da Pro Maria acompanhada aqui por Anderson. Né? E vamos falar aqui sobre preservação da natureza. Várias vezes a Pro falou com vocês sobre essa relação do indígena, né, com a natureza. E hoje, obviamente, sexta-feira, né, nossas raízes, né, povos indígenas. Vamos continuar com o nosso assunto aí. Bom, os povos que habitam, né, e que habitaram a região amazônica, né, por exemplo, é um exemplo que a Pro está trazendo para vocês, sempre modificaram a floresta tropical, na verdade, sem destruí-la. O que é modificar? É você fazer uso da floresta, mas você o quê? Não destrói, você não derruba as árvores sem necessidade, você não queima sem necessidade, só para vender e ter lucros, né? Bom, muitas riquezas da Amazônia surgiram de técnicas indígenas, né, ao longo dos séculos de presença onde? Nessa Amazônia. Porque eles exploravam a natureza, tiravam várias coisas da natureza, mas o quê? De uma forma sustentável, mantendo a natureza o quê? Como amiga, né? A castanheira, a pupunha, para quem não sabe, é uma árvore de onde é tirado o palmito. Quem já comeu palmito aí, né? O cacau, que é o que faz o chocolate. A Pro ama chocolate, ama, né? O babaçu, a mandioca e a borracha, que é tirada do quê? Da seringueira. Bom, então tudo isso aí é extraído da natureza pelos indígenas, mas de uma forma o quê? Sustentável, sem agredir a natureza, uma relação benéfica, onde a natureza cede algumas coisas, os indígenas usufruem daquilo, mas sem prejudicar. Bom, e também o solo. Lembra que a gente já falou sobre o solo aqui? Bom, pelo menos 12% da superfície total do solo amazônico teve suas características transformadas pelo homem. E graças, né, aos modos indígenas de cuidar da terra, a Amazônia tem um tipo muito fértil e único de solo, que é a terra preta de índio. Bom, 12%, para quem não sabe, seria a mesma maneira de você pegar um todo, você tem uma R$100, né? Vamos imaginar assim, você tem R$100, e aí desses R$100, 12, né, seria 12%, né? Então vamos lá. Ele fala sobre a terra preta de índio, que é uma terra o quê? Muito fértil. Lembra que a gente fez o experimento? E aí, como é que tá o experimento de vocês? Como é que tá desenvolvendo? Tá tudo certinho? Estão molhando? Lembrem de molhar. Lembra que a Pró também falou sobre a água? Pronto. Essa terra preta é uma terra rica em nutrientes, né? Por conta de compostagem, porque é uma terra que passou por um processo onde as folhas caíram das árvores e elas foram se decompondo ali, enriquecendo esta terra. E porque os indígenas, na verdade, eles têm esse cuidado com a natureza, né? E aí nessa foto é justamente a terra preta de índio. Então vamos lá. A relação que cada população estabelece com o lugar em que vive pode transformar o ambiente de diferentes formas, né? Então, assim, nem vamos pensar agora nos indígenas, vamos pensar em vocês. A relação que você estabelece
com o local onde vive. Se você mora na zona rural da cidade, se você mora no centro, nos bairros mais distantes. Então, a relação que você estabelece com o ambiente vai transformar ele em determinadas formas. A casa que é construída, né? O rio que você acaba poluindo, aquela lagoa que é aterrada para a construção de uma casa. Então, tudo isso vai transformando o ambiente. E um outro exemplo, né? Que está todo mundo aí vivenciando hoje, quando é para falar hoje, é atualmente, é a modificação do centro da cidade, que é uma transformação do ambiente, certo? E os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas, ou seja, a fauna e a flora. Fauna, planta, flora, planta e fauna, os animais, né? Então, vamos lá. Sabem, né, que precisam do ambiente, no caso, os indígenas precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas no Brasil. Então, assim, os indígenas, eles sabem que precisam do ambiente, respeitam essa relação, eles sabem que eles precisam desses recursos para viver e sobreviver, e aí eles foram o quê? Desenvolveram formas, né, adequadas e muito importantes para a preservação da floresta, porque eles entendem o seguinte: se eu não trato bem a floresta, se eu queimo de uma forma desordenada, se eu derrubo as árvores e eu não replanto, se eu não cuido dos animais, se eu não cuido da floresta, da fauna e da flora, o que vai acontecer? Eu não vou ter o quê? Mais. Eu não vou ter um retorno da natureza. Se eu derrubo e não replanto, eu coloco cimento no lugar, se eu não volto para ver o que está acontecendo, eu vou o quê? Ficar sem esses recursos em um determinado momento. Seria como o seguinte: eu chego em um local, tem uma geladeira, a geladeira está cheia de alimentos. Eu vou lá, pego uma, pego outra, e vou consumindo, né? Tomei o suco, comi o bolo que estava na geladeira, o sanduíche, e vou lá, vou consumindo. Um determinado momento, a geladeira vai esvaziar, não vai? Vai. E eu vou ficar como? Com fome. Porque eu não coloquei nada de volta, porque eu não cuidei, porque eu não pensei, né? Pô, esse alimento pode acabar se eu não repor, se eu não cuidar. Então, é mais ou menos assim que funciona a natureza. Bom, é por isso que muita gente acha que os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente. Isso acontece porque eles conhecem a fundo os ambientes em que vivem. Então, da mesma forma que você conhece a sua casa, que eu conheço a minha casa, que Anderson conhece a dele, os indígenas, eles também conhecem o quê? O meio ambiente, porque eles vivem no meio ambiente, né? Os povos indígenas ajudam a ampliar, né, a diversidade da fauna e da flora local, porque tem formas únicas de viver e ocupar um lugar. Formas únicas que estão sempre o quê? Respeitando este ambiente. E isso, na verdade, é importante para eles e para quem? Para todos nós. Porque o homem, né, ele está preocupado com o quê? Em ampliar as cidades, em construções, em prédios, e muitas vezes a gente acaba esquecendo do quê? Da natureza. E aí reclama que está quente, reclama porque chove e alaga tudo, e reclama, e não para pensar que tudo isso é consequência do que a gente está fazendo com quem? Com a natureza. Já os indígenas não, eles têm essa consciência e esse respeito, né? Ainda bem, porque alguém, né, tem que ter a consciência da importância da natureza. Só que cabe a gente agora parar e pensar o seguinte, que não é só eles que têm que se preocupar com a natureza. Nós também precisamos, porque é importante para eles, muito importante para eles e é importante para a gente também. Bom, infelizmente, né, o ambiente dos Guaranis, falando aqui, está falando de modo geral sobre os indígenas, né, não está livre de destruição. E olha que triste essa imagem que está aí abaixo, né? A Pro várias vezes colocou aqui os indígenas na mata, e olha que triste essa imagem.
mesmo respeitando o tempo de reprodução de cada espécie, para não acabar com os recursos que necessitam para viver, estes estão cada vez mais difíceis de se encontrar. Isto é resultado do quê? Da ocupação e do desmatamento que ocorre ao redor das aldeias. Então, por que está ocorrendo isso? Porque não existe um respeito ao espaço indígena. E é preciso se respeitar, da mesma forma que a gente respeita o espaço, o muro da casa do nosso vizinho. Eu não vou pular o muro da casa do meu vizinho, eu não vou fazer. Ah, não, meu vizinho não está utilizando isso aqui, eu acho que ele não precisa desse quintal. Então, se eu acho que o meu vizinho não precisa do quintal, eu posso ir lá? Não, eu não posso. Eu não posso chegar na casa do meu vizinho e dizer assim, não, olha, a partir de hoje você vai fazer isso e isso. Eu não posso pular a cerca do meu vizinho e dizer, olha, o seu cajueiro aqui tem um caju bacana, mas eu vou cortar porque eu estou precisando desse território aqui, desse espaço. Eu não posso chegar na roça de mandioca, né, e dizer assim, olha, vamos arrancar isso aqui porque eu quero essa mandioca para poder fazer alguma coisa para mim. Não, eu não posso. Eu preciso respeitar o indígena, eu preciso respeitar o espaço dele, né? Bom, vamos a um pequeno texto aqui agora. Lembrando que esse texto ele vai ser utilizado em uma atividade que é o quê? Uma atividade que é direcionada pela Secretaria de Educação de Feira de Santana para vocês e que o professor de vocês tem a liberdade de decidir se ele vai ser utilizado por vocês ou não, certo? Então, vamos lá. Poluição dos rios e lagoas de regiões o quê? Indígenas. Em todo o mundo, os povos estão preocupados com o que fazer para que a água, uma importante fonte de vida, não se acabe. Um dos problemas é a poluição. Nas grandes cidades, os rios e córregos estão sendo poluídos pelo esgoto das casas e pelo lixo industrial. Os povos indígenas também têm enfrentado este tipo de problema. Nas aldeias, Brasil afora, os rios e as lagoas são muitas vezes contaminados por lixos industriais, hospitalares e das residências. Uma vez isso acontecendo, causa o desequilíbrio da natureza, afetando a saúde e a qualidade de vida dos povos indígenas. Olha que texto bacana, falando sobre a natureza e que quando a gente polui o meio ambiente, acaba afetando não só a mim, acaba afetando também quem? Os povos indígenas. Bom, para passar um videozinho, né? Era uma vez um índio e agora é sua vez. Então vamos lá, peraí. Oi, pessoal! Tá na hora de inventar história! Então vamos lá. Vai. Peraí! Deixa aqui que eu começo. Quem começa? Você? Eu. Então vai. Era uma vez um índio que adorava tomar banho no rio, que ficava numa floresta. E ele ia lá, tomava banho todo dia, até que um dia ele percebeu que a água do rio estava ficando meio suja. Tava ficando com um cheiro ruim. Então, ele disse assim, água do rio tá ficando poluída. Quem será o culpado? Boa pergunta. Quem é o culpado? Quem fez isso? Quem é o culpado? Boa pergunta. Índio não saber. Por quê? agora é a sua vez, Ludovico. Porque- É você. Eu continuo. Vai. Bom. Então o índio resolveu navegar pelo rio para procurar quem era o culpado pela poluição. E foi descendo o rio muito tempo. Não achou ninguém. Mas no caminho ele encontrou a chuva. Tchô! E ele disse assim: Dona Chuva, a senhora é responsável por toda essa poluição do rio, hein? bom, então foi aí que agora é sua vez, Osório. Tá, mas sou eu. Bom, tá, vamos lá. Então a chuva respondeu: claro que não! Se você quiser descobrir, continue navegando. E o índio continuou navegando, até que chegou a uma cidade. E aí
Chegando lá, ele descobriu uma coisa terrível. Descobriu que o rio estava sendo poluído pelo esgoto das casas. Eca! Credo! E o que ele fez, Osório? Ele falou com toda a população, lutou, esbravejou durante anos, até que um dia a cidade resolveu começar a tratar o esgoto antes de jogar no rio. Pois é. Mas sabe o que é mais triste? É que a maioria das cidades do Brasil joga o esgoto no rio sem tratamento. Pois é. Que absurdo! Não pode ser assim! Não, a população tem que exigir do prefeito! Isso não pode! Não está certo! A população tem direitos! Eu sei. Calma! Bom, mas peraí, agora é a sua vez de inventar a história. Então vamos lá. Vamos, A história deixa eu pegar aqui a sua Vamos história. ver, eu vou Vai pegar começar bem com bonito aqui, esse. um sapato. No meio tem que ter um queijo. E no final tem que ter uma vassoura. Começa com um sapato. No meio tem um queijo. E no final tem que ter uma vassoura. Ou então solta a imaginação, porque agora é a sua vez. Voltamos. Uma historinha bem bacana, e para vocês até uma atividade legal que vocês podem fazer, né? Fazer fichinhas e simularem aí historinhas como foram feitas aí nesse vídeo que a Pro passou para vocês. Bom, com base, né, no vídeo e na observação da charge abaixo, responda à atividade. Caso precise, peça a ajuda de um adulto, né? E aí tem uma chargezinha falando sobre a poluição do rio. E aí a gente tem um indígena, né, olhando com muita tristeza para o rio e vendo a quantidade de lixo, né, que foi aí descartada aí no meio ambiente. E aí ele começa a pensar, como é que ele vai chegar na sua aldeia e vai falar aí com as crianças que ele não conseguiu pescar, que ele não tem um alimento porque o rio estava poluído. E a gente sabe que rio poluído não tem peixe. E quando tem peixe em rio poluído, ele não pode ser o quê? Consumido, porque traz doenças sérias para a gente. A gente viu isso nas aulas de serviço público, né, de serviços públicos da semana passada, e que aí podem transmitir várias doenças. Imagine o quão triste esse indígena não ficou. Então, vamos lá. Questão 1. Qual o problema ambiental apresentado pela charge? Marque com um X a alternativa correta. Será que é a poluição do rio? Será que é o desmatamento? Será que foram as queimadas? Qual desses três? Questão 2. Qual o semblante, né? A fisionomia, por exemplo. Agora, para estar? Esse é o meu semblante de feliz. Estou triste. Esse é o meu semblante de triste, né? Com raiva. Pronto. Qual o semblante do indígena, né? Que está observando o rio? Marque com X a alternativa correta. É de tristeza? É de raiva? É de alegria? Como é que esse indígena está? Triste? Com raiva? Ou com alegria? O que você acha? Bom, questão 3. O que você acha que o indígena está falando com as crianças, né? Ele está pensando ali como ele vai comunicar aquela situação àquelas crianças. O que você acha? O que você acha que ele estava falando? Né? Questão 4. Como você pode contribuir para que os rios permaneçam limpos, né? Uma pergunta aí que a gente pode, inclusive, voltar lá na semana passada. A gente falou sobre água, né? Sobre a preservação das nascentes, sobre os rios e mares. Então, o que a gente pode fazer para manter o quê? Os rios limpos. O que a gente pode fazer? Será que é jogando lixo, jogando esgoto? O que será que a gente pode fazer? Questão 5. Você sabe o que é uma charge? Eu acho que eu já respondi essa.
pesquise e anote o seu significado. Inclusive, né, na aula de matemática, a prof também falou sobre charge. E aí ela deu várias pistas. Então, se não assistiu, assistam essa aula que a prof fala lá, tá? Sobre o que é uma chargezinha. E você pode, inclusive, pesquisar na internet, dar uma olhadinha lá no Google. Ah, não estou com acesso agora. O que eu posso fazer? Pergunta o que para uma pessoa mais velha, né? Ou volta lá e assiste a aula da prova. Bom, o nosso recadinho. Qual é o nosso recadinho? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Usem o que, Anderson? Álcool em gel, né? E usem máscara, se protejam, tá? Fiquem bem guardadinhos. Beijo aqui, ó, da Pro Maria. Beijo de Anderson para vocês. Se cuidem, tá? Cuidem de quem vocês amam. E que em breve vamos estar todos juntinhos, tá? Mas o quê? Quando tudo isso já estiver passado. Um cheiro.